quando a coisa oscila, quando tem um problema, começa o apocalipse, começa o efeito tsunami para derrubar treinador. Eu acho que a palavra para o Flamengo agora é uma palavra que é muito usada e às vezes é um pouco banalizada, às vezes é um pouco interpretada de uma forma errada, mas nesse caso do Flamengo é exatamente esse termo. É a resiliência. O Flamengo tem que ter resiliência agora. Entendimento da sua situação, do seu momento de dificuldade, entender que isso acontece e seguir em frente com o trabalho, sabendo que tem a responsabilidade de melhorar esse desempenho para buscar resultado. Mas entendendo que esses momentos acontecem em qualquer clube, em qualquer trabalho. Né? Quem é o líder hoje? É o Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel Ferreira já passou de tudo nesses anos todos. Inclusive, hoje, o Palmeiras não é... Pela primeira vez ele está vivendo essa realidade. Ele chegou, em poucos meses ele foi campeão, né, de Libertadores, de Copa do Brasil, e depois ele sempre disputava as competições sendo o atual campeão de alguma coisa, nem que fosse só o Paulista. Nesse momento, o Palmeiras não é atual campeão de nada. Ele não é o atual campeão paulista, que é o Corinthians, não é o atual campeão da Copa do Brasil, que é o Flamengo, não é o atual campeão brasileiro, que é o Botafogo, e não é o atual campeão da Libertadores, que é o Botafogo também. Então ele não é atual campeão de nada. E o Abel tá lá. E agora é líder do Brasileiro. E é semifinalista da Libertadores. O Rogério Ceni, que passou também por tudo no Bahia, ele não ganhou nada importante, mas ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o estadual e tal. O Rogério Ceni, ele venceu o Palmeiras na semana passada e venceu o Flamengo nesse fim de semana. Também já passou por tudo lá no Bahia. Né? E a vida segue, o trabalho segue. Eu acho que o Flamengo tem que se dar essa oportunidade. Não pode viver nesse eterno ciclo de quando a coisa oscila, quando tem um problema, começa o apocalipse, começa o efeito tsunami para derrubar treinador, para desfazer o trabalho todo, fora todo mundo e tal. Isso não é um momento para isso. O momento agora é de ter maturidade. Mas sabendo que tem responsabilidade sim e que há uma incerteza em relação ao futuro. O Flamengo vai ter 10 dias para trabalhar completo. O Vinha não foi convocado, então a menos que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho, alguém se lesione, tenha uma convocação de última hora, etc, etc, ninguém vai. O Felipe vai ter todo mundo na mão para trabalhar. Então é uma oportunidade raríssima. Pela primeira vez a data FIFA veio como uma salvação do Flamengo. Primeiro para parar o campeonato, nesse momento de 5 jogos, uma vitória só, né, na temporada, né, juntando Libertadores e tal. Os últimos 5 jogos o Flamengo só teve uma vitória. Para o campeonato. E o Flamengo tem o tempo para respirar, para treinar, para se preparar. Então, isso tem que ser muito bem aproveitado, como o Mauro já falou, né? E a questão do jogo a gente pode falar ao longo da live e tal. Tem todas as suas nuances que o Mauro já apontou, a questão do expulsão do Danilo, expulsão do Alacian, entrada do Cleiton, problemas do time, gol perdido do Samuel Lino. Muita coisa para se falar sobre esse jogo e que só ressalta realmente o momento difícil que o Flamengo está vivendo. E as coisas não estão dando certo no sentido também de que, assim, vamos falar a realidade. A rodada era para ter terminado com o Flamengo com 55 pontos e o Palmeiras com 52. A arbitragem interferiu diretamente no resultado. O São Paulo teve um pênalti a seu favor, um pênalti claríssimo, assim, um negócio aterrador o VAR não ter chamado nada, assim. Do mesmo jeito que a gente falou aqui sobre a arbitragem suspeita de Flamengo e Estudiantes, a arbitragem de ontem no Morumbi foi altamente suspeita, ainda mais com o personagem que estava envolvido. Um árbitro que parou o jogo e marcou tudo aqui no Maracanã, entre Flamengo e Cruzeiro, deixou tudo correr solto lá em São Paulo.
e não marcou o que tinha que ser marcado. E ainda teve uma possível expulsão do Andrés Pereira, né? Um lance que era para expulsão do Andrés Pereira. Tudo isso com 2-0 no placar do São Paulo. Quer dizer, o jogo seria resolvido. A arbitragem manteve o Palmeiras vivo, e aí depois sim, o Palmeiras teve mérito de construir a virada. Mas aquela virada não aconteceria com um terceiro gol, com uma expulsão, não aconteceria. Então a rodada terminou muito benéfica para o Palmeiras. Então isso também contou contra o Flamengo, né? Então o Flamengo tem que entender o seu momento em que está tudo dando errado e trabalhar nisso. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.